Boa noite, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a COB Vestibulares. Me apresentar a vocês, para quem ainda não me conhece, professor Matheus Vinícius, o seu professor de História aqui da COB Vestibulares, beleza? Hoje o nosso papel aqui é fazer um revisaço, dar algumas dicas para vocês, né? Uma aula inaugural aí da nossa plataforma. Essa semana foi uma semana de várias lives, né, com vários outros professores, e eu fiquei encarregado de fechar as lives dessa semana, né? Então, vamos falar tudo sobre história hoje, né? Vamos comentar sobre o PAS 1, PAS 2, PAS 3, vestibular da UNB. Então, para quem quer ingressar na UNB, para quem quer ser um estudante da universidade, nossa querida Universidade de Brasília, o caminho é esse. Continua com a gente, porque o projeto da COB Vestibulares é muito interessante, beleza? Então vamos lá, vem comigo. Temos aqui então história, né, PAS e vestibular, né? Nós vamos trabalhar então com essas duas frentes, né? São duas formas de ingressar. Professor Matheus Vinícius, para quem ainda não me conhece, vou deixar meu arroba aqui, como sempre, prof. Matheus Vinícius, sempre tem dicas interessantes lá para vocês. Para quem ainda não conhece, né, o PAS é uma forma de avaliação seriada para você ingressar na Universidade de Brasília. Então, atualmente nós temos duas formas de se ingressar, né? Três, nós temos o Enem, temos o PAS e temos o vestibular tradicional, né, o nosso conhecido vestibular da UNB. Então, nosso foco aqui é eu falar tudo para você sobre história. Vou trabalhar cada um das etapas do PAS, PAS 1, PAS 2 e PAS 3. E no finalzinho a gente vai comentar um pouco mais sobre o tradicional vestibular, beleza? Então vamos lá, para a gente não perder mais tempo nessa nossa sexta-feira, né, sextou, que em Brasília está um dia chuvoso, mas sextou. Vamos lá. Deixa eu passar a tela aqui para a próxima. Análise da prova e cronograma dos conteúdos. Beleza. A análise que eu vou fazer, a gente vai analisar como é que é cobrado essa prova e eu vou trazer para vocês o cronograma dos conteúdos, né? O cronograma mais especificamente das nossas aulas, né, da plataforma. Lembrando que tudo baseado na matriz do PAS, né? A matriz do PAS. Então vamos começar falando primeiramente de PAS 1. Vem aqui comigo. O PAS 1, pessoal, ao meu ver, é uma das etapas ou a etapa mais importante do PAS. Por quê? Eu acredito que é que você mais deva se preparar, né? Porque no PAS 1, muitos alunos nunca tiveram contato com esse tipo de prova, né? Uma prova diferente, uma abordagem diferente, ok? Então, ter uma preparação para o PAS 1, ela é importante para que você não tenha surpresas na hora da prova, para que você consiga fazer a prova, beleza? Então, o que eu trouxe para vocês sobre análise de prova? Olha aqui, as provas tradicionalmente da UNB, as provas de PAS 1, elas sempre têm questões de humanidades. Por que eu trouxe esse conceito de humanidades? Porque as provas, elas têm uma temática interdisciplinar, ok? O que eu quero dizer com isso, professor? Que as provas do PAS, elas não cobram somente história. Elas vão cobrar para vocês o conhecimento de história, de filosofia, sociologia e geografia, ok? Então, ela cobra de forma interdisciplinar o conhecimento, ok? Por isso que quando vocês abrirem lá a matriz do PAS 1, vai ter uma parte, né, uma aba lá só sobre humanidades, ok? Então, a gente precisa interpretar muito bem como que essa prova ela é cobrada. E eu trouxe para vocês algumas ideias, né? Primeiro, a prova do PAS 1, ela vai ter temas gerais. Isso aqui é muito importante que a gente entenda para a gente conseguir analisar as questões de humanidades. No PAS 1, eles vão cobrar o ser humano, a cultura e existência. O que eles querem cobrar com isso? Desde a origem, né, dos primeiros
seres humanos, como eles se adaptaram às suas demandas, à sua existência, e como o aspecto cultural foi fundamental para a sobrevivência do ser humano. Como eu trouxe para vocês, a perspectiva ela é sempre uma perspectiva interdisciplinar. Aqui embaixo eu trouxe algumas componentes e habilidades, competências e habilidades que geralmente o PAS cobra dos alunos, ok? Eu trouxe 3 aqui, mas são vários, tá? Não esqueçam disso. Pessoal, sempre dá uma lida lá na matriz, ok? Você que vai fazer o PAS 1, vai lá e dá uma lida na matriz do PAS 1, ok? Super simples. Entra lá no Google, dá um Google, coloca lá matriz PAS 2023 PAS 1. Você consegue, o primeiro documento, você consegue ter acesso a essa matriz, ok? Mas meu papel aqui é dar uma destrinchada para vocês. Olha só, essas habilidades e competências são parecidas com as habilidades e competências que são cobradas no ensino médio, né? Na conhecida BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A UNB, ela pega dessa Base Nacional Comum Curricular, que é o que os alunos têm que aprender no ensino médio, ela pega essa base e faz algumas adequações, tranquilo? Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês, dê uma olhada. Uma das competências que eu achei interessante, avaliar o protagonismo social e as contribuições históricas, filosóficas, políticas, econômicas e culturais das populações indígenas e negras na formação da sociedade brasileira. Olha que interessante. A UNB está se preocupando na ideia das matrizes étnicas que constituíram a civilização brasileira, ok? E aí percebem a ideia interdisciplinar, que ela não vai cobrar somente a contribuição histórica, ela quer a filosófica, a política, a econômica e a cultural, tranquilo? Bom, como eu sempre digo, vou puxar a sardinha agora para a minha disciplina. Olha para mim, vou puxar a sardinha com a minha disciplina. Professor, a filosofia, a sociologia, a geografia, elas são importantes? Sim, são extremamente importantes, mas não tem como eu entender esses outros componentes curriculares sem que eu consiga entender primeiramente o contexto histórico, sem que eu entenda a história, ok? Por exemplo, vou estudar correntes filosóficas, eu tenho que entender em qual período se insere aquela corrente filosófica, em qual período histórico se insere aquela corrente filosófica. Eu vou estudar filosofia, alguns pensadores da sociologia, perdão, eu tenho que entender em qual período histórico se insere aqueles pensadores, tranquilo? Então a história, eu diria que ela é a base para que você compreenda todas essas outras humanidades, tranquilo? Lembrando dessa ideia de ser uma prova interdisciplinar, tranquilo? Vamos voltar lá para as habilidades e competências, só para a gente destrinchar um pouco mais o que seria o PAS 1, ok? A segunda competência e habilidade que a gente consegue ver é essa ideia de analisar os processos históricos e políticos que geraram relações socioeconômicas desiguais entre os grupos étnicos que constituem a diversidade sociocultural do Brasil, ok? O que o PAS está querendo que você compreenda? Qual a competência e a habilidade que ele quer que você desenvolva aqui? Que você entenda que existem relações sociais, principalmente relações de poder aqui no Brasil, que fizeram com que o Brasil se tornasse uma sociedade desigual, ok? Uma visão crítica e reflexiva da nossa sociedade. Então, lá no PAS 1, ele já está querendo do seu educando, ele já está querendo do seu aluno ali, que ele tenha uma visão crítica da sociedade, ok? Importante que a gente entenda essa competência? Extremamente importante. Próxima competência. Compreender a ocupação humana do espaço como processo de construção identitária dos territórios, das fronteiras físicas e simbólicas e das complexas relações da vida humana com a paisagem natural, em seus desdobramentos socioeconômicos, políticos e culturais ao longo da história, ok?
mais uma vez, essa ideia de compreender o ser humano no espaço como um processo de construção. A ideia de que nós, seres humanos, fazemos parte daquele espaço em que vivemos, né? E todas as construções, elas nos tornam seres identitários, elas criam um conceito de nação, um conceito de identidade, beleza? Nesse primeiro momento, então, eu queria só que a gente entendesse um pouco o vocabulário do Paizum, o que ele gosta de abordar. Bom, eu trouxe essas competências, são mais de 20 competências e habilidades que o Paz quer que você tenha. Essas 3 foram só para dar um exemplo para você do que ele quer. O que eu quero que você, que vai fazer o Paizum, já vá para a prova entendendo? Entenda que você não vai fazer uma questão pura e simplesmente de história. As questões, elas serão interdisciplinares, ok? Ela vai querer do aluno que ele tenha mais de um único conhecimento, ok? E essa é a visão do currículo em movimento aqui do Distrito Federal, é a visão da Universidade de Brasília, de que não existe disciplinas isoladas, né? Igual a gente aprende ali tradicionalmente na escola, que na verdade as humanidades, elas fazem um elo e existem conexões entre elas, ok? Entenderam como é diferente a gente fazer provas do PAS e provas do vestibular da UNB e provas de um modo geral do que aquela provinha que você faz lá na escola? É totalmente diferente, ok? Entender essa visão é o que vai fazer com que você tenha sucesso, beleza? Deixa eu trazer para vocês qual é o cronograma, né? Qual é a matriz, quais são os conteúdos especificados para vocês, quais são os conteúdos que o Paizum cobra dos alunos. Dê uma olhada aqui. Ó, cronograma de aulas, ok? O que eu fiz aqui? Eu peguei basicamente a matriz curricular, né? A matriz lá do Paizum e destrinchei essa matriz em aulas que nós iremos fazer na nossa plataforma da Cobe Vestibulares, ok? É bem interessante porque se você olhar a matriz por si só, lá do vestibular, volta aqui para mim, deixa eu falar isso para vocês. Se você olhar lá a matriz, você vai ver que o conteúdo de história parece um conteúdo pequenininho, bem pequeno, ok? Nossa, professor, só isso aqui de história parece pequeno. Mas ao se debruçar sobre esse conteúdo, você vai ver que é um conteúdo gigantesco, é um conteúdo grande, não é pequeno, ok? Não é pequeno. Para você ter uma ideia, olha aqui na tela. O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar é o conteúdo chamado Categorias e conceitos científicos da história e suas fundamentações epistemológicas, ok? Esse conteúdo aqui é um conteúdo inicial. Geralmente nós estudamos isso no primeiro ano do ensino médio, as primeiras aulas. É entender basicamente o que eu chamo e o que os historiadores vão denominar de teoria da história, né? É entender o que são fontes históricas, o que é uma narrativa histórica, o que é uma fonte oral, o que são patrimônios históricos, a origem da história lá com o Heródoto. Bom, é entender esses conceitos e fundamentações epistemológicas, é a origem, né, do conceito histórico, a origem da história, ok? E aí eu coloquei na nossa plataforma que em uma aula a gente consegue se debruçar muito bem sobre isso, beleza? Próximo conteúdo, cultura na pré-história humana, africana e pré-colombiana. Olha só, percebam que para essa aula aqui, o nosso cronograma, eu já coloquei 2 aulas para a gente trabalhar isso. Parece ser pequeno, mas é um conteúdo extenso, né? Falar de pré-história, nós vamos ter que falar aqui dentro da pré-história sobre o período paleolítico e o período neolítico, né? Entender essas migrações que ocorreram dentro do continente africano, né? A teoria do Estreito de Bering, as migrações dos Homo sapiens para outras localidades. E dentro desse termo aqui, pré-colombiana, né? É um termo que dentro da academia, dentro da universidade, nem é mais tão utilizado, porque é meio depreciativo, né? Eu gosto mais de usar o termo povos ameríndios, né? Que aqui nós estaríamos falando basicamente dos astecas, maias e incas, né? E incas. Além disso, podemos
colocar aqui também os indígenas brasileiros, né? Os indígenas aqui do território mais da América do Sul, do território amazônica, da região amazônica. Então, para essa aula, nós vamos utilizar ali 2 aulas para conseguir falar sobre todos esses componentes, beleza? Terceira aula, na nossa terceira aula lá da plataforma, nós vamos falar sobre os processos históricos e das relações de poder na formação das cidades e estados, até, muita atenção a esse até, a formação das monarquias nacionais. Olha só, olha que maldade, para quem não entende história, né, para quem não compreende os processos históricos, vai ler isso e vai falar, nossa, isso aqui é um conteúdo só, tranquilo, uma aulinha, dá pra gente aprender isso. O Paz colocou esse conteúdo, mas ele está falando basicamente o seguinte, vou traduzir para vocês, ele está falando basicamente o seguinte, nós vamos estudar desde da Grécia, desde a formação ali das cidades-estados, o que nós chamamos de polis, né? Era chamado de polis, até a formação dos estados nacionais depois da Idade Média, ok? Perceba qual é o recorte, ele está pegando praticamente toda a antiguidade, até o fim do período medieval, ok? É um conteúdo extenso? É um conteúdo muito extenso, ok? E aí ele está querendo que você entenda o quê? As relações de poder, né? Os processos históricos das relações de poder. Bom, para se formar impérios, cidades, reinados, nações, existem relações de poder, sem sombra de dúvidas. Então, para esse conteúdo aqui da matriz, no nosso cronograma lá da plataforma, nós vamos utilizar então 3 aulas para falar sobre esse conteúdo. Aula 3, 3.1 e 3.2, beleza? Quarto conteúdo, construção do espaço atlântico na interseção dos continentes africanos, europeus, americano e na construção do território americano. Esse conteúdo aqui é um conteúdo interessante, que é um conteúdo que a gente estuda, né, e dou aula sobre isso no primeiro ano do ensino médio, que é um momento em que existe uma conexão, né? Por isso o termo interseção, uma conexão entre os continentes, né? Onde surge o que nós historiadores vamos denominar de Novo Mundo, que seria o continente americano, a Europa, o continente africano e também o continente asiático, né? É um momento em que essas etnias, né, irão se convergir, né, irão viver de forma concomitante, beleza? Então é interessante que a gente entenda isso e principalmente o País 1 adora cobrar isso. Mais uma dica para você, o conceito lá do eurocentrismo, né? Essa visão de que o europeu se considerava uma civilização superior, de que os outros povos seriam inferiores. Então ter essa compreensão do encontro entre os ameríndios, europeus e africanos é muito importante para o País 1. Então, para esse conteúdo, eu vou utilizar aí no nosso cronograma 2 aulas, né? Vamos ter que utilizar aqui 2 aulas para esse conteúdo. E o último, né, conteúdo seria essa diáspora atlântica, né? Os processos de invasão, da invasão europeia da América, né? E aqui a gente vai falar basicamente do termo invasão. E olha que interessante, a matriz do País 1, né, que foi reformulada, né, recentemente, os professores ficaram assustados aí com medo dessa reformulação, ela já traz esse conceito, esse termo invasão europeia, né? Que interessante, porque antigamente a gente tinha o conhecimento, eu tinha aprendido, né, lá com a tia Maricota lá do 5º ano, de que o Brasil teria sido descoberto, né? Então, já vamos romper com essa visão, que era uma visão extremamente eurocêntrica, como eu trouxe, tá bom? Então, entender a ideia da diáspora atlântica, né? É quando o Atlântico ele é descoberto e começam-se a se espalhar pelo Atlântico ali, onde há relações entre várias nações, Inglaterra, Espanha, Holanda, Portugal,
todas transitando ali pelo Atlântico, né, querendo se beneficiar desse novo mundo que eles descobriram, né, o continente africano sendo a todo momento já há algum tempo era e continuando a ser explorado, beleza? Então, esse é um pouco do que nós iremos trabalhar dentro do cronograma das nossas aulas, ok? Para o PAIS 1, esse será o nosso cronograma, ok? É muito importante trazer esse cronograma para vocês, né, de tudo que será trabalhado. E como é que vai funcionar as nossas aulas? Olha aqui para mim. As aulas de história vão funcionar da seguinte forma, na plataforma, ok? Eu tenho que passar isso para vocês. É uma obrigação minha, um compromisso meu com os meus alunos. Todas as aulas, nós teremos ali em média de 30 a 40 minutos de aula expositiva, teórica, né, dinâmica, e sempre teremos resolução de questões, ok? Ao fim da aula, nós sempre iremos resolver questões e questões do próprio PAIS. Para quê? Para que o aluno que esteja estudando comigo comece a treinar como fazer provas do PAIS, tranquilo? Então, já peguei ali toda a matriz, destrinchei essa matriz, fiz o cronograma de aulas para vocês e agora a gente vai colocar tudo em prática, beleza? Assim que vai funcionar o nosso esquema para o PAIS 1, tranquilo? Trouxe para vocês tudo baseado nas matrizes, né, que a própria universidade divulga para a gente e fiz essa... destrinchei ela para você. Percebam o que eu falei, se você der uma olhada só na matriz, você vai parecer que é pouco conteúdo, né? Vai parecer que é pouco conteúdo. Eles mudaram a nomenclatura, né? Parece que é pouco conteúdo, mas é muita coisa. Basicamente, o PAIS 1, ele vai trabalhar, né, do início da pré-história, né? Desde ali do início da pré-história até o fim do período medieval. Basicamente, esse é o recorte do lapso temporal, ele é o recorte temporal dessa etapa do PAIS, beleza? Desde a pré-história, desde o surgimento dos primeiros seres humanos, até a formação dos estados nacionais, né, que seriam a formação das primeiras monarquias absolutistas, tranquilo? Esse é o nosso PAIS 1, estarei junto com vocês na plataforma, beleza? Dando várias dicas sobre resolução de questões, né? Aula expositiva sempre tentando trazer o máximo de informações e informações que são pertinentes, tranquilo? Então estaremos juntos no PAIS 1, beleza? Vamos dar uma aceleradinha aqui e passar para o nosso PAIS 2. PAIS 2. Bora. Calma aí. Não tá passando. PAIS 2. Bom, vamos analisar aqui então a nossa prova do PAIS 2 e o cronograma de conteúdos também, beleza? PAIS 2. Vamos tentar pensar de uma forma lógica, né? Você que vai começar as primeiras já passou ali pelo PAIS 1, já tomou o sustão, né? Já tomou o sustão da primeira prova do PAIS 1. Agora você já entendeu como funciona o procedimento e aí vem o PAIS 2. O PAIS 2, dentro do conteúdo de história, eu diria que é o maior conteúdo, né, dentro da etapa 1, 2 e 3 do PAIS. O que mais tem conteúdos de história seria o PAIS 2, né, que são os momentos ali interessantes da história mundial e da história do Brasil também, que o PAIS gosta muito de trabalhar a história do Brasil no PAIS 2, beleza? Então vamos fazer aquele mesmo esquema do PAIS 1, bom? Análise da prova, cronograma e cronograma dos conteúdos e das aulas da nossa plataforma da Cobe Vestibulares, beleza? Deixa eu passar. Vamos lá. Análise das questões de humanidades. Também o mesmo conceito, mas percebam algo. Olha só, agora os temas gerais, eles já são diferentes, ok? No PAIS 1, deixa eu voltar lá para o PAIS 1. No PAIS 1, nós tínhamos como tema geral ser humano, cultura e existência. No PAIS 2, nós já vamos ter natureza, trabalho e tecnologia. Principalmente o conceito de tecnologia
trabalho, ok? E a tecnologia, o trabalho relacionado ao meio ambiente, à natureza, né? Aquilo que se vive e se compreende como um espaço de vivências. Mais uma vez, é uma perspectiva interdisciplinar, ok? Já adianto para vocês que todo o PAS e toda a prova do vestibular da UNB vai se utilizar dessa ideia interdisciplinar. E mais uma vez eu trouxe para vocês algumas competências e habilidades que são cobradas dentro da matriz do PAS 2, ok? Lembrando que essas competências elas não surgem do nada, essas competências elas estão ligadas à Base Nacional Comum Curricular, a nossa conhecida BNCC. Dá uma olhada. Primeira habilidade, trouxe mais 3 aqui para vocês, mas são várias competências e habilidades. Primeira que é interessante, uma que eu achei interessante, compreender as atuais correntes do pensamento histórico, filosófico, favoráveis e ou contrários ao modo de produção capitalista e os movimentos sociais influenciados por essas diferentes visões de mundo. Olha que interessante, ele está querendo que você compreenda quais são os pensamentos, né, quais são as teorias sobre o sistema capitalista. Você não vive no sistema capitalista, então você precisa entender que existem pessoas que são favoráveis a esse sistema e pessoas que são contrárias a esse sistema, né? Precisam entender quais são as relações de poder, as relações sociais que são estabelecidas a partir desse sistema, ok? E como é que eu consigo ter essa compreensão? Tendo uma visão histórica. Né? Não tem como. Entendendo o surgimento do capitalismo, a origem do capitalismo, né? A visão sociológica lá do Max Weber com a ética protestante e o espírito do capitalismo, daí que é o livro que fala um pouco sobre essa origem dos conceitos capitalistas, beleza? Essa competência eu acho ela muito importante para a prova de vocês. Próximo. Compreender as características do modo de produção industrial e suas diferentes manifestações políticos e ideológicas, considerando as crises inerentes aos processos de produção, circulação e consumo, bem como seus modos de reagir e aperfeiçoar-se, ok? Aqui, dentro do conhecimento histórico, vai ser importante vocês entenderem a chamada Revolução Industrial, né? Compreender ali o que foi a Revolução Industrial, como que essa Revolução Industrial mudou a maneira das pessoas viverem, né? As etapas da Revolução Industrial e como essas tecnologias de um lado foram benéficas e de outras não, e como que o ser humano se relaciona com isso atualmente, beleza? O PAS 2, ele não tem somente uma visão da história como o passado, né? Essa visão é até uma visão um tanto quanto tradicional, de entender a história somente como um passado, né? É interpretar o passado, entender o passado, para conseguir compreender a nossa realidade atual, né? Lembrando que só somos o que somos devido ao nosso passado, né? E o pai sabe muito bem disso, ele vai trazer e vai pedir que você compreenda isso, beleza? Próxima competência que eu achei interessante é essa aqui, ó, avaliar, ver que ele já muda, né? Aqui ela está falando compreender, aqui ela já traz uma outra ideia. Avaliar o significado do trabalho e dos modelos de gestão em diferentes culturas e suas influências nos valores sociais e nas relações econômicas de produção, troca e consumo, ok? A ideia, né, que permeia esse pensamento, né, uma ideia marxista de como o trabalho modifica as relações humanas, né? E sem sombra de dúvidas, isso é nítido na nossa cabeça, né? As nossas relações, elas são baseadas no trabalho, né? Nas relações de exploração, nas relações de dominante, dominado, ok? Então é importante que a gente entenda isso. Bom, para o PAS 2, então, o que eu quero que vocês peguem como dica, né? Uma dica muito boa, principalmente a ideia de tecnologia e de trabalho, ok? Esses dois conceitos aqui como temas gerais são conceitos importantes, tecnologia e trabalho, tá bom? É algo que o PAS 2 deve explorar muito, bom? E como é que vai funcionar as nossas aulas? Como é que vai funcionar lá na plataforma? Como é que ficou dividido isso?
Olha só, eu trouxe a partir de agora Brasil, né? Então, foi dividido em blocos, né? Nós vamos ter aqui aulas só sobre o Brasil e o Império, né? Aula 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sobre o Brasil, mas sobre diferentes aspectos sobre o Brasil, ok? Por exemplo, período regencial, parlamentarismo no Brasil, participação política no Brasil, participação... acho que essa aqui acabou repetindo, mas era outra temática, e o movimento abolicionista, ok? Esses conteúdos aqui do período imperial é um conteúdo que realmente é muito, mas muito cobrado dentro do País 2, ok? O período do Império Brasileiro é um período que o País 2 acaba cobrando muito, ok? Principalmente esse período regencial, que é o período que ocorre algumas revoltas no Brasil, né? Cabanagem, Sabinada, Balaiada, ok? A Farroupilha. Sempre vejo em todas as provas do País 2 vai cair questão sobre isso. Revolta dos Malês, por exemplo, né? Essas revoltas do período regencial é algo que é comum do País 2 cobrar, né? Fica como dica aí de estudo para vocês. Por isso que no País 2, lá na nossa plataforma, vai ser o primeiro conteúdo que eu irei abordar com vocês. Tranquilo? Próximo conteúdo aqui, aí nós vamos falar já sobre a escravidão. É um conteúdo que o País 2 também não deixa passar despercebido, né? A ideia de escravidão. Bom, a chegada aqui dos escravizados, né? Tráfico negreiro no Atlântico, a escravidão e a formação dos quilombos no Brasil, né? Esse movimento aqui de resistência, né? Muito importante, essa ideia de resistência. Por quê, pessoal? O País 2, ele entende, né? E é uma visão que os historiadores também, né, os historiadores mais atualizados, né, compreendem que é um momento em que a resistência à escravização no Brasil, a resistência à escravidão no Brasil, ela começa exatamente no dia em que se começa a escravidão, né? É interessante, essa fala é forte, né? Porque a gente esquece que os quilombos, né, os quilombos do Zumbi dos Palmares, outros quilombos, eles começam a surgir a partir do século XVII, né? A partir de mais ou menos 1600 e pouco, ali já começam a surgir os primeiros movimentos organizados de resistência. Bom, então, desde então do período colonial, nós já temos movimentos de resistência e que posteriormente vão ganhando a sua força nos movimentos abolicionistas que vão surgir ali no final do período imperial, beleza? Próximo, a desigualdades raciais no Brasil. Essa temática aqui, a UNB adora trabalhar essa ideia. Lembrando, e aí fica como dica para vocês, que a UNB foi uma das primeiras universidades a implementar a política de cotas, né? Então ela já entende que dentro do Brasil existe uma desigualdade racial. E já que ela compreende isso, a universidade compreende isso, os seus certames, né, as suas provas, as suas avaliações, vai trazer essa perspectiva. Então, entendam isso, ok? O Brasil, desde a abolição da escravidão, não houve nenhum tipo de política social para essa população que era escravizada, né? Logo, ficou nítido uma desigualdade racial, tranquilo? Então, sempre no País 2 e também no vestibular, eu vou comentar sobre o vestibular lá no final, e no vestibular também vão sempre cobrar essa temática, a UNB sempre vai cobrar essa temática, beleza? Essa é uma dica imprescindível, ok? Eu sei que eu estou conversando aqui com a galera que tem uma mente contemporânea, uma mente moderna, aberta, mas ainda tem pessoas que não acreditam ou acham que vivemos uma igualdade racial, né? Infelizmente. Mas não vou entrar muito nesse mérito. Vamos embora. Próximo conteúdo, República, né? Já entramos aqui no período. Aí temos as teorias raciais no Brasil, né? Que surge a teoria eugenista e outras teorias. Primeira República, né? Vamos falar aqui da República da Espada e a República Oligárquica.
Depois as revoltas que ocorrem na Primeira República, né? O tenentismo, a revolta lá de Copacabana, né? Temos algumas revoltas que ocorrem dentro dessa Primeira República. Vestibular da UNB gosta muito de trabalhar isso aqui. O PAS 2, nem tanto, mas está dentro do nosso conteúdo, né? Está dentro lá da matriz, então a gente vai trabalhar, bom, a gente vai trabalhar, e é um conteúdo que médio, né? Não daria tanta relevância, não é tão recorrente cair, né? Mas pode vir a cair, então a gente vai trabalhar ele também, tranquilo? E aí, depois de trabalhar todos esses conteúdos aqui só de Brasil, aí a gente vai entrar nos conteúdos de História Geral, que aí é a chamada Era das Revoluções e o século XIX, ok? Então nós vamos ter aula 4, aula 5, e divididas em tópicos, né? Eu quero uma atenção muito especial a esse bloco de aulas 4 aqui, que vai estar lá na sua plataforma, que é a chamada Era das Revoluções, ok? Revolução Inglesa, a Revolução Americana, também chamada de Independência das 13 Colônias, Revolução Industrial, Francesa, Haitiana. Bom, essas revoluções, galera, serão essas revoluções que darão a fundamentação para o Estado contemporâneo, né, para a nossa sociedade contemporânea, ok? Muito do nosso pensamento atual, dos conceitos de democracia, dos conceitos de liberalismo, do conceito de igualdade, aqueles conceitos iluministas que parecem algo estanque, né, que parece algo que estava somente naquele período, ainda reverberam na nossa sociedade atual, né? Ainda estão dentro da nossa sociedade atual. Bom, Montesquieu, por exemplo, com a divisão dos poderes, diversas sociedades ocidentais são organizadas em executivo, legislativo e judiciário. Então, essa era das revoluções é muito importante, ok? Dica para alguns historiadores que a UNB ama, dentre esses, eu sempre falo isso, os alunos que já me conhecem, eles morrem de rir que eu sempre falo isso, né? Do nosso queridíssimo Érico Robesbal. Ele tem um livro chamado A Era das Revoluções. E a UNB ama esse cara e sempre vai cobrar no PAS 2 e no vestibular questões sobre ele. Bom, professor, preciso ler ele. Se você gostar muito de história, é legal. Mas acho que só com as minhas aulas de história você vai estar seguro, né? O meu papel é destrinchar ele e trazer o que vai cair lá na prova para vocês, beleza? E aí depois, nas aulas 5, a gente já vai entrar no século XIX, né? Já vamos entrar aqui na formação dos Estados Nacionais, nacionalismo, imperialismo e o neocolonialismo, né? Aquele conceito de partilha do continente africano, a partilha da África, a expansão do capitalismo, né? Essa sociedade vinculada ao acúmulo de capitais, tudo dentro dessa lógica. O que eu acho que vocês começaram a perceber? Para quem gosta de história, para quem entende história, sabe que a história ela é um processo, né? Um processo lento e gradual. A história estuda o quê, professor? Ela estuda o ser humano dentro do seu processo histórico, né? O ser humano dentro do tempo, né? Percorrendo ali o tempo. Então, o PAS 1, 2 e 3, ele vai fazer esses recortes, né? Ele vai colocar aqui no PAS 1 até determinado período histórico, no PAS 2 até determinado período histórico e no PAS 3 até a contemporaneidade, até os dias atuais. Tranquilo? Vamos lá para o PAS 3 então. No PAS 3, análise da prova do PAS 3, nós vamos ter outros temas gerais, né? Percebam que o PAS 3 ele já vai trazer muito mais uma história contemporânea. Então ele já vai falar aqui em direitos humanos, ele já vai falar em política e vai falar em cidadania, né? Também numa perspectiva interdisciplinar, tranquilo? O PAS 3, dentro do currículo de história, eu diria que é o que tem os menores conteúdos especificamente da história, ok? Especificamente da história, ok? Por quê? Porque a gente percebe que no PAS 1 e PAS 2 ele já trouxe todo esse arcabouço histórico e no PAS 3, basicamente, o que o examinador lá da UNB, o cara que está fazendo a prova lá do PAS, ele quer que você saiba ou ele quer cobrar de você? Ele quer que você tenha uma visão geral
do que foi a história da humanidade e que compreenda essa relação com os dias atuais e que faça essa correlação com os dias atuais, ok? Por isso que ele vai falar de direitos humanos, de cidadania, de política, tranquilo? Olha só algumas competências e habilidades que estão descritas lá na matriz do PAIS 3. Nós temos analisar as formas de organização das relações de poder, mais uma vez falando de relações de poder e resistência, em escala micro e macro nas diferentes sociedades ao longo da história. Olha o que ele está querendo dizer. Vem comigo, ele está querendo dizer o seguinte, você não entendeu toda a história? A macro, a micro, ok? Existe uma corrente historiográfica chamada de microhistória, que não vai pensar somente nos grandes heróis, e sim na população que viveu aquele tempo, que estava vivenciando aquele período, ok? E aí ele vai falar o seguinte, então me diga aí, já que você entende essas relações, como é que funcionavam essas relações de poder durante ao longo período da história? Como é que funcionavam essas relações? Bom, se você aprendeu história no primeiro ano, você aprendeu história no segundo ano, no terceiro ano você vai ter construído e consolidado essa visão. Tranquilo? Próximo aqui. Avaliar o papel dos organismos, blocos e acordos internacionais nas relações geopolíticas e financeiras mundiais e suas implicações territoriais, sociais, históricas e culturais em diferentes escalas, regional e local, ok? Aqui eu entro até um pouquinho, né, na disciplina de geografia, né, aquela parte política da geografia, mas ele está querendo dizer basicamente o seguinte, como é que esses acordos pós Segunda Guerra Mundial, esses blocos econômicos, né, que são surgidos, que surgem ali, Mercosul, União Europeia, outros blocos ali da América do Norte, como é que esses blocos, como é que esses grupos de nações se relacionam, ok? E se relacionam com quais objetivos, ok? Olha como é que ele está pensando em um contexto contemporâneo, ok? Em uma ideia de globalização, uma ideia do todo, beleza? Próxima competência, reconhecer os diferentes papéis desempenhados pelos indivíduos e pelas coletividades na contemporaneidade, considerando as desigualdades presentes no processo produtivo e cultural. Reconhecer os diferentes papéis desempenhados pelos indivíduos e pela sociedade, olha quando? Na contemporaneidade, ok? Então, mais uma vez, é o que eu estou repetindo e falando para vocês como dica. PAIS 3 vai pensar na história contemporânea, especificamente na história contemporânea. E olha só o que eu trouxe de cronograma, como é que ficou o nosso cronograma. Vamos trabalhar em cronogramas de aulas. Aula 1, 2 e 3, só esse conceito de globalização e o desenvolvimento tecnológico no século XX. Então vamos falar da criação da ONU, da criação do Estado de Israel, que são movimentos históricos, né? Fatos históricos que ocorreram dentro do período contemporâneo, né? Já dentro do século XX, ok? Sobre Brasil, o que é muito recorrente em cair na prova sobre o Brasil desse período é a Semana da Arte Moderna, né? O Manifesto Antropofágico vai cair também. Política Externa de Jânio Quadros também vai ser cobrado nesse período. Bom, colocaria aqui, depois de Jânio Quadros, ditadura militar, né? Eu acho que eu vou até acrescentar mais uma aula aqui para a gente falar um pouquinho sobre ditadura militar. A aula 3, Revolução de 1930, né? Do GG, Getúlio Vargas. 3.1, 3.2, falando sobre a Era Vargas, né? Era Vargas e PAIS 3, tudo a ver, ok? Eles gostam de cobrar dentro do PAIS 3 a Era Vargas, ok? Colocaria também ditadura. A ditadura geralmente é mais cobrada no vestibular tradicional, assim. Bom, mas também é um conteúdo importante, né? O golpe ali de 1964, esse momento histórico ali do golpe de 64, é um conteúdo que vem a ser cobrado,
Tranquilo? Esse, então, é o nosso cronograma pro PAS 3. Percebam que no PAS 3 nós vamos ter um conteúdo um pouco mais reduzido, porque realmente dentro do conteúdo de história não é cobrado tanto assim no PAS 3. Tranquilo? Vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, então, já falamos sobre o PAS 1, PAS 2 e PAS 3. Eu trouxe para vocês o cronograma da plataforma, né, que já vai estar disponível lá, vocês já podem assinar a plataforma, né, as aulas já estão sendo gravadas. E trouxe para vocês a análise da prova, né? O que eu diria que tem em comum entre o PAS 1, PAS 2 e PAS 3? Primeiro ponto essencial que vocês precisam entender. As 3 provas são provas interdisciplinares. As 3 provas, elas não cobram história, elas vão cobrar humanidades, ok? É óbvio que se você tiver o conhecimento histórico, você vai ter facilidade em todos os outros conteúdos. Você vai ter facilidade na geografia, você vai ter facilidade na filosofia e na sociologia principalmente, se você entende os contextos históricos dos períodos. Terceiro ponto interessante que eu quero que vocês entendam do PAS. O PAS 1 vai trabalhar da pré-história até o fim ali da Idade Média. O PAS 2, da Idade Média até o fim das revoluções, né? Vai trabalhar as eras das revoluções, então até ali o fim do século XIX. E o PAS 3 vai trabalhar do século XX em diante, ok? Colocaria ali também Primeira e Segunda Guerra Mundial, que são conteúdos do terceiro ano do ensino médio, que são conteúdos que também podem vir a ser cobrados no PAS 3. Tranquilo? É isso. PAS 3, ao meu ver, na minha opinião, como professor, é o meio de acesso, né, a porta de entrada mais fácil, entre aspas, né? Mas assim, ao meu ver, mais fácil porque você não vai estudar todo um conteúdo de história gigantesco para você entrar na querida UNB, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre outra forma de acesso que seria o vestibular tradicional. Para o vestibular tradicional, análise de provas e conteúdos recorrentes. O vestibular tradicional, ano passado, né, quem já me acompanha aí, quem já acompanha a COB Vestibulares desde o ano passado, sabe que ano passado a gente fez um projeto muito legal. A gente fez um projeto muito legal para a prova do ano passado do vestibular da UNB. Então, nós corrigimos todas as provas anteriores, né? Provas de 2016, 17, 18, 19, 20, várias provas, né? Várias questões de história. E destrinchamos ali o que eram os conteúdos mais recorrentes, o que era mais cobrado, o que não era tão cobrado, como que a prova cobrava, bom? E o que eu interpretei, né, dentro dessas minhas análises que eu faço de prova. Interpretei que a prova do vestibular da UNB, mais uma vez, ela traz o conceito interdisciplinar, só que a prova tradicional da UNB, ela tem um diferencial que ela gosta de trabalhar com um eixo transversal, né? Então ela pega ali uma única temática, né? Ela pega uma temática e dessa temática ela vai criar as questões para várias disciplinas, né? Me ressalta aos olhos uma prova que eu me lembro, assim, que eu não esqueço, foi a prova de 2018, né, do vestibular da UNB, em que ela pegou a temática cinema, né, e do cinema foram criadas toda a prova, né, foi algo lindo, assim, uma prova maravilhosa, uma prova de bater palma mesmo, muito bem produzida, muito bem elaborada essa prova, tranquilo? Então entendam isso, né, as provas do vestibular da UNB, o vestibular tradicional ali, ela gosta de trabalhar com esse eixo transversal. Professor, qual vai ser o eixo transversal de 2023? Cara, infelizmente não sei te dizer, né? Mas entendam que tem essa perspectiva, né? Fica aí como uma ótima dica para você. E como conteúdos recorrentes, aí o vestibular tradicional eu também divido em duas frentes, né? História geral e História do Brasil. Para a História geral, eu tenho aqui muitos conteúdos, mas eu vou linkar somente alguns, né, que eu realmente percebo que vem caindo mais dentro do vestibular tradicional. Essa ideia aqui, Grécia e Roma, né? Grécia e Roma vai cair geralmente uma, duas questõezinhas. Baixa Idade Média,
cai muito Baixa Idade Média, porque a Baixa Idade Média, olha aqui para mim, é um momento de transição, né? É um momento em que estamos saindo de um modo de produção que era denominado feudal, né? O feudalismo, entramos em um outro modelo, ok? Então, é um conteúdo que o vestibular cobra muito, cobra muito. Outro conteúdo bastante recorrente, expansão marítima, revoluções inglesas e revoluções industriais. Revolução industrial sempre vai cair. Primeira e Segunda Guerra Mundial são conteúdos que irão cair. Principalmente a ideia do nazifascismo, né, que seriam esses governos nacionalistas ou ultranacionalistas. Bom, aposto muito na última prova do vestibular da UNB. Caiu e geralmente nas últimas provas da UNB sempre vem caindo isso, ok? O surgimento ali desses movimentos ultranacionalistas, ok? O nazismo e o fascismo, dentro daquele período da crise de 29, também denominado por alguns historiadores como o período entre guerras, né? Que é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Esse recorte temporal geralmente cai muito no vestibular da UNB, beleza? Já vi várias questões sobre isso. Revolução Francesa, cai bastante questões. Uma que eu me atento que vem caindo muito é a Revolução do Haiti, né? Vi provas cobrando sobre a Revolução do Haiti. Não sei nem por que está aqui, deveriam estar aqui. Mas esses são os conteúdos mais recorrentes, beleza, galera? O que mais comum, assim, dentro da análise que foi feita, né, que eu fiz junto com a Cobo Vestibulares, a gente conseguiu identificar que esses conteúdos são os que mais caem, né? Estudar para vestibular, ser um vestibulando é também ter estratégia, ok? Importante que a gente tenha estratégia, né? Por exemplo, eu não vou estudar um conteúdo que não vai cair, né? Que historicamente não cai. Bom, geralmente as universidades elas têm os conteúdos queridinhos dela, né? A Unicamp tem o seu, a USP tem a dela, a UNB tem a sua. Bom, cada universidade vai ter, dentro do conteúdo de história, o que ele mais gosta de abordar, beleza? De história do Brasil, a campeã aqui, independência do Brasil, né? Aí cair, sem sombra de dúvidas, fizemos 200 anos da independência, né? Todo o período do Brasil Império, desde a independência, desde o processo de independência do Brasil, as independências da América Latina, República Velha, e aí República Velha eu pego todo aquele período, tanto da espada quanto o oligárquico, né? O populismo no Brasil, e aí quando eu boto populismo, estou colocando o Vargas também dentro desse momento aqui, e a ditadura militar, tá bom? São conteúdos dentro de história do Brasil que são cobrados. Outra dica importante sobre o vestibular da UNB. O vestibular da UNB, além de cobrar esses conteúdos que são conteúdos propriamente da história, né? Eles gostam de cobrar algumas temáticas atuais, algumas temáticas de atualidade mesmo, né? Por exemplo, a relação atual dos povos originários, né? Ainda mais tendo como o grande patrono da universidade o Darcy Ribeiro, que era um antropólogo, sociólogo, uma pessoa que pesquisava sobre os povos originários do Brasil. Então, indígenas é um conteúdo que sempre vai estar dentro do vestibular da UNB, ok? Dentro do vestibular da UNB. Bom, a própria história da Universidade de Brasília, ela se confunde com a história, por exemplo, do nascimento ou da criação, da construção de Brasília, né? Elas são coebas ali, coexistiram, viveram dentro do mesmo, cresceram, se foram construídas dentro do mesmo período. Bom, então pode vir também questões sobre a construção de Brasília, aí comum. E essas questões sobre construção de Brasília geralmente é para dar uma quebrada assim na galera que vem de fora fazer essas provas ou fazer a prova do vestibular da UNB aqui em Brasília. Porque nós que já moramos aqui temos uma facilidade ou já aprendemos sobre a história da construção de Brasília, né? Então, é algo que eu queria que vocês tivessem atenção também, beleza? Por fim, galera,
Acho que abordamos tudo, né? Queria só ressaltar para vocês que 2023 será o ano da sua aprovação na UNB, bom? Conto com isso, quero participar disso, bom? A Cobe Vestibular está fazendo aí um projeto muito bom, uma plataforma maravilhosa, bom? Hoje a minha missão tá cumprida aqui com vocês, né? Trabalhamos PAS 1, PAS 2, PAS 3. Trouxe para vocês todo o cronograma de aulas, o que nós iremos trabalhar em cada uma dessas aulas, beleza? O que vai ser trabalhado, esmiucei para você tudo isso. Trouxe também o vestibular, alguns conteúdos que são recorrentes dentro do nosso vestibular, beleza? E esse ano vai ser o ano da aprovação, beleza? Conto com vocês, estarei aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, bom? Um abraço, estou finalizando essa semana, né? Uma semana que vocês tiveram lives aí todos os dias, e hoje a gente está fechando com chave de ouro com a nossa querida história, bom? Mais uma vez, sou o Matheus, professor de História, o seu professor de História aqui da Cobe Vestibulares. Um beijo, um abraço, a gente se vê aí mais pra frente.